Muito bom dia. Vamos lá para mais um encontro do Caminho Interior. Hoje, no encontro 20, nós vamos tratar da avareza. Vamos conhecer um pouquinho melhor essa doença espiritual. A gente vai começar com um trecho da palavra de Deus que está lá em São Lucas, que diz: E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Vamos iniciando com a palavra de Deus, vamos fazer a nossa oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós imploramos a presença do Espírito Santo em nós, para que possamos absorver com toda clareza e humildade aquilo que nosso Senhor deseja para cada uma de nós, a partir desse conhecimento, a partir daquilo que Ele deseja movimentar em nós. Pedimos auxílio do nosso Santo Anjo da Guarda, da Virgem Maria e de São José, para que intercedam por nós e sejamos um barro mole nas mãos de Deus, onde Ele possa modelar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, lá em São Lucas, no Evangelho de Lucas, já diz que é preciso que a gente guarde, né? Que nós nos guardemos, e diz escrupulosamente, de toda a avareza. Por quê? Porque a vida do homem, mesmo que ele tenha uma vida abundante, cheia de riquezas, não depende dessas riquezas. A gente vai ver mais para frente o quanto isso aqui é importante. Lá na etimologia da palavra, ela vem com uma ideia de um desejo excessivo e desordenado por riquezas materiais, pelos bens desta vida, por aquilo que passa, se a gente pode dizer assim, ok? Então, a avareza, ela vai ter, e a gente vai ver melhor, essa característica desse apego desordenado. Como a gente sabe, todo pecado, falando numa linguagem cristã, todo pecado, ele é causado por uma desordem em alguma medida, né? E a avareza é mais uma desordem dessas. A gente pode trazer a definição de avareza como um amor exagerado pelo possuir. E aqui eu fiz questão de trazer a palavra exagerada mesmo, para que a gente possa entender que a avareza, ela consiste nessa desordem do exagero, pelo possuir aquele bem. Tá? Porque existe uma diferença entre possuir e usar. Mas a avareza, ela quer possuir aquele bem. A avareza, ela tem duas tendências mais fortes, né? Como se fossem dois braços dela, e a gente vai conhecer um pouquinho melhor isso daqui. Primeiro, a gente tem a filargiria, em grego, né? A gente junta ali o filia com argyros. Perdão pela pronúncia se estiver errado, tá? A palavra filia, né, vem desse amor, né, esse amor humano, e conclui aí, na junção das palavras, uma falta de generosidade. E aqui eu acho muito interessante, o Padre Paulo Ricardo, ele traz uma visão fantástica, como sempre, né? Dessa questão aqui. Ele traz duas imagens, e uma é a prisão de ventre e a outra é a gula. Então, a filargiria, a gente vai ver que ela está para a prisão de ventre por dinheiro, ou seja, é aquela pessoa que no popular a gente diria assim, que mão de vaca, não quer gastar com nada, nunca pode, nunca tem, nunca...
no que é aquela pessoa que ela tem, ok? Mas ela segura, ela não quer gastar, não quer. Tudo dela é muito seco nesse sentido, que é diferente da economia saudável. Então, a dona de casa que olha para sua casa e pensa: caramba, eu vou economizar. Então, eu vou comprar aquilo que é essencial, necessário, mas eu vou economizar. Então, ela pensa, ela planeja. Isso é uma coisa. O pai de família que vai organizar as finanças da casa. E ele vai olhar para aquelas finanças, para aquelas contas, para aquilo que se tem ali, e ele vai fazer um planejamento orçamentário e ele vai economizar. Isto é uma coisa. Diferente de, por exemplo, o pai de família que nunca quer fazer nenhum tipo de lazer com a família, porque ele não pode gastar. Ele não inclui no orçamento da família nenhum tipo de lazer, seja férias ou passeio, porque ele tem que guardar. Ele não pode abrir mão e usufruir daquilo que são os bens deste mundo, do dinheiro, dos bens materiais e daí por diante. A mesma coisa a dona de casa. Vou permanecer nesses dois exemplos, tá? Mas isso serve para tudo. Aquela dona de casa que ela não economiza saudavelmente, ela não compra, ela abre mão, ela coloca uma comida de qualquer jeito à mesa, porque ela não pode gastar. Ela não pode comprar um temperinho a mais. Então, ela torna aquilo ali sem vida, inclusive, tá? Então, isso é a prisão de ventre. Aqui a gente tem a pleonexia, que ela significa, né, um exagero, ela tem essa ideia do exagero, de estar sempre, a pessoa ela está sempre querendo novos bens. E o Padre Paulo traz aqui como a gula, né, das coisas que passam. E essa gula é aquela pessoa que está sempre querendo mais. De uma maneira, volto a dizer, desordenada, tá? Vamos lá, uma família tem 3 filhos, ok? E aí ela tem um carro comum. Um carro comum cabe 5 pessoas. Então, o pai, a mãe e os 3 filhos, tá? Então, tá bom o carro para essa família, um carro comum. Porque cabem 5 pessoas, ok. E aquela família está satisfeita com isso. Porque esse carro, ele compõe as necessidades da família, ele atinge as necessidades da família. No entanto, se essa família recebe uma nova criança, o que os pais vão pretender, desejar, querer e correr atrás para isso? Um carro maior, que comporte 7 pessoas, né? Ou 6, mas no caso normalmente são 7, né? Então, aquela família vai buscar aquele bem, se empenhar por aquele bem, porque aquele bem é necessário para aquela família. Isto não é gula. Uma família que é numerosa, tem vários filhos, 6 filhos, 8 filhos, e a família vai buscar, vai se empenhar por uma casa grande, que comporte essas crianças, que comporte esses pais que precisam de certa privacidade, que possivelmente que tenham um espaço aberto para essas crianças brincarem. Então, isso são desejos e vontades naturais no homem, não exageradas. Né? Mas, ao contrário disso, essas duas tendências da avareza, seja a prisão de ventre ou a gula,
elas destroem a natureza do homem, elas deturpam a natureza do homem. E a gente vai entender melhor um pouquinho dessa natureza já já. Mas essa gula, estou sempre querendo mais, estou sempre querendo mais. Eu tenho uma casa ok, comporta a minha família, atende as nossas necessidades, mas eu estou sempre querendo uma casa maior, uma casa mais, como fala, automatizada, não é? Uma casa que seja totalmente eletrônica. Eu estou sempre querendo mais. Ok, eu querer aquilo que vai me auxiliar no dia a dia. Eu querer aquilo que vai me ajudar a servir melhor, mas dentro de uma medida justa e não de uma gula. A avareza, ela tem, dizem já os santos, né, e os grandes formadores da nossa época, que a natureza, ela tem uma natureza idolátrica, tá? Por que isso? Porque a gente se baseia na palavra de Deus, tá? Então, lá em Efésios, está escrito que, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou imundo, ou avarento, que é idólatra, desculpa, tem herança no reino de Cristo de Deus. Então, quer dizer, a avareza, ela tem como raiz a idolatria, ela causa a idolatria também, né? Então, o avarento, ele faz do dinheiro e dos bens materiais o seu próprio Deus. Então, a minha casa, toda automatizada, toda chiquetosa, ela não serve para o meu descanso, para o meu conforto, para o aconchego da família, para poder me refazer, ter aquela paz interior dentro da minha casa. Ela não serve para isso. Eu não decoro a minha casa, eu não automatizo a minha casa, eu não coloco os bens ali dentro de maneira que eles possam me servir, que eu possa usá-los com justiça, para que eu me refazendo, eu possa então servir melhor. Não. Eu faço da minha casa o meu Deus. Então, aquilo ali se transforma numa contemplação doentia e não numa contemplação saudável, onde eu vou olhar para minha casa e falar, nossa, que casinha linda! Como eu sou grata a Deus por essa casa. Nossa, como eu sou grata a Deus porque Ele me deu esses bens e eu posso usá-los. Como eu sou grata a Deus porque Ele fez esse favor a mim em me providenciar esses bens materiais. E como é gostoso estar na minha casa. Não. Não é esse o fim, tá? O fim é o sempre querer mais, exageradamente, e transformando aquilo ali é o fim e não o meio, né? Estou dando o exemplo da casa, a gente pode levar isso para qualquer outro tipo de bem material. Então, eu faço ali da casa o meu Deus, né? A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, né? Que também está na palavra de Deus, citando isso aqui. Então, olha que interessante, tá? A gente vai entender melhor isso daqui a pouco. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desejo, que no fundo, não é um desejo ruim, alguns se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A avareza é essa ordem, essa desordem que é instalada na capacidade de desejar do homem, tá? Por quê? Porque, veja, a capacidade de desejar, ela foi criada por Deus. Quando Deus cria o mundo, Ele vai criando todas as coisas, né? E por último, Ele cria o homem, e o que ele faz?
ele dá ao homem, né, no sentido da humanidade, ele dá ao homem todo o jardim. Para quê? Para que o homem possa cuidar do jardim, cultivar o jardim, trabalhar no jardim. Porque quando você vai cultivar, você faz o quê? Você trabalha, né? Você trabalha para quê? Para ter um bem ali. Porque você vai trabalhar no jardim e você vai ter os frutos, você vai ter a terra boa, enfim. Então, Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo, né? O próprio fato de guardar o jardim também compõe isso daqui, também está aqui nesse pacote. Lá no Catecismo da Igreja, a gente vê que o Catecismo traz, claro, né, a avareza como um dos 7 pecados capitais, e também no Catecismo a gente vai ver que o trabalho não é um castigo, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Então, o trabalho não é um castigo para o homem, mas é uma edificação. É aquele momento onde eu me uno a Deus em colaboração com esta criação, não criando com ele, mas aperfeiçoando essa criação. Eu me uno a Deus, tá? E aqui a gente pode ver, mais uma vez, que por isso a avareza, ela é uma desordem, porque ela bagunça a natureza do homem. A avareza, né, o dinheiro e os bens materiais, eles vão ter, a avareza como doença espiritual, tá? Eles vão ter a finalidade de suster o homem, ok? Então, como a gente disse, o que uma família de 3 pessoas precisa para sobreviver, o que uma de 5, de 8, de 10, os bens materiais, o dinheiro, ele vai suster o homem, vai sustentar o homem em alguma medida. Tá? Só que o avarento, ele quer a posse daquilo ali. Ele não quer o usufruto daquilo, ele quer a posse. Então, isto é meu e com um certo egoísmo ali, ele não abre mão dessa posse. E não vive o uso saudável das coisas, tá? Então, eu tenho uma fazenda muito gostosa, boa, né? E eu uso essa fazenda só para reverter em dinheiro e não para o descanso da família, para o cultivo das amizades, e não para ajudar outras pessoas que trabalham na minha fazenda e eu posso ajudar outras pessoas a terem o sustento de suas famílias. Não. Aquilo ali é só para retorno financeiro. Né? Então, vê que existe uma posse, uma desordem nisso daí. Né? Os bens materiais e o dinheiro, eles têm uma utilidade para mim. Então, como utilidade, eu uso aquilo conforme a minha necessidade. Existem algumas causas, né, da avareza. O amor ao prazer, porque os bens materiais e o dinheiro vão me trazer prazer. A própria vaidade, né, porque existe aí uma vanglória, um poder, um status, né? Então, uma fama em relação ao dinheiro. E aqui as pessoas não precisam estar em televisão, né, em redes sociais, mas o próprio dinheiro ele traz esse poder. As pessoas normalmente se abaixam para aquelas que têm muito dinheiro. Os que têm muito dinheiro, muitas vezes, claro que não são todos, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente está vendo aqui que o dinheiro não é o problema. Os bens materiais não são o problema. O problema está no interior daquele que tem, que
tem aqueles bens materiais, porque ou ele vai possuir aquilo, ou ele vai usar aquilo, sabendo que aquilo passa. Então, tem essas duas características, e tem essa característica que é a mais grave de todas, que é a falta de fé. E por que a falta de fé? Porque o avarento, ele coloca toda a confiança dele nos bens materiais e no dinheiro, e não naquele que é o Criador e o provedor de todas as coisas, que é Deus. Então, essa falta de fé, ela torna a alma, ela torna a pessoa fragilizada, como um cristalzinho que quebra à toa. A esperança dela não está naquele que é sobre todas as coisas, mas está naquilo que passa. Por isso ela é fragilizada, ela é um cristalzinho que encostou, quebra. E muitas vezes essa providência, e por isso essa falta de fé, né, ela vem, a avareza se disfarça aí como uma previdência, como alguém que está pensando no futuro. Né? Então, olha, eu preciso ter uma vida extremamente financeira, com os bens materiais bem exagerados agora, porque eu vou envelhecer. Né? E quando eu ficar velha, eu não vou ter a saúde, eu não vou ter força para trabalhar, então eu preciso ter isso tudo lá. Ok, tá. Sim, existe aqui uma justa medida para isso. Existe aqui a justiça de que uma pessoa que trabalhou a vida inteira, na velhice dela, é justo que ela tenha um descanso tranquilo. É justo que na velhice dela ela possa ter os cuidados com a sua saúde, a despreocupação de ter que ficar correndo atrás das coisas. Ok, tudo isso é justo. E a gente precisa, em alguma medida nessa vida, pensar um pouco nisso, mas não colocar toda a minha confiança nessa previdência. Porque no fundo, olhai as aves do céu, as lírias do campo. A cada dia basta o seu cuidado. Então, veja que existe entre o pecado, entre a invirtude e a virtude, entre o pecado e uma vida santa, existe uma fina linha entre aquilo que é exagero e desordem, que desemboca no pecado, na invirtude, e aquilo que é justo e ordenado, que desemboca na santidade, na virtude. Então, é preciso ter uma fina atenção aqui, aguçada consciência, diante de quê, minhas queridas? Diante da realidade da vida. Da vida de quem? Da minha vida. Existe um contexto geral, ok? Que é como esqueleto que vai servir para todo mundo, mas existem essas linhas finas que dizem respeito à minha vida, porque somente na minha vida que vai acontecer a santificação para mim. Então, é preciso ter atenção com todas essas questões, e por isso é importante que a gente conheça, tenha o conhecimento sobre as coisas, os fundamentos, e tenha o autoconhecimento, para que a gente possa fazer esses discernimentos de uma maneira mais justa e saudável possível. A avareza, ela traz 3 pilares de consequências, que é a consequência com Deus, da minha relação com Deus. Então, a minha relação com Deus vai encontrar muitos prejuízos, porque a minha confiança não está nele. E lembrando, em primeiro lugar, nós somos filhas de Deus. Em Cristo Jesus, nós somos filhas de Deus Pai. Então, a nossa
intimidade como filhas de Deus, entrega para a gente uma confiança plena nesse Pai. Porque filha é aquela que se coloca diante do Pai que sabe mais, conhece mais, protege mais, providencia mais, independente da idade que a gente tem. A gente sabe que diante do nosso Pai, a gente encontra uma segurança. Ai, mas meu pai é velho, tem Alzheimer. Com certeza, se você teve o mínimo de relação saudável com teu pai durante uma vida toda, ainda nesse momento teu coração vai sentir uma segurança nesse pai. Então, a avareza, ela fere isso, porque ela fere diretamente a nossa confiança em Deus, que cuida e provê e nos concede o necessário a cada dia quando a gente se coloca debaixo da graça dele. Depois vai implicar na minha relação comigo mesma, porque tudo se torna desordem. Tudo fica desordenado dentro de mim. Os meus olhos, eles vão enxergar turvo, como aquele evangelho que Jesus cura ou vai curar a pessoa cega e ele começa a ver homens como árvores. Depois ele vai enxergar bem. Então, nossa visão fica turva, vendo homens como árvores. Então, ao invés de a gente ter uma vida feliz, fazendo uso das coisas com uma vida saudável, de maneira saudável, a gente acaba tendo uma vida triste por conta dessa desordem. A gente acaba tendo uma vida apática, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E também implica na nossa relação com o próximo, não é? Porque a gente acaba utilizando o outro também como um bem material, e não como um bem no sentido provindo de Deus, né? Que é o próprio bem. Mas eu olho para o outro sempre como um meio de alcançar alguma coisa para mim. Então, se eu tenho uma empresa, aquele funcionário, ele não é uma pessoa onde eu vou olhar para ele de fato, onde eu vou ter a caridade, eu vou ter a misericórdia, não. Eu olho para ele como um instrumento que está alcançando maiores bens materiais para mim. Dinheiro, imóveis, enfim, seja o que for. Então, eu olho para minha colega de trabalho e eu faço dela uma escada para eu subir por cima dela, para que eu possa alcançar mais bens materiais e dinheiro. Então, fica extremamente repartida, né, como que uma grande cratera aí no meio, entre a minha relação com o próximo. E aqui, veja, nós somos chamadas a amar o próximo como a nós mesmos. Então, olha como está deturpado, como está feio. Aqui eu me lembro agora do Senhor dos Anéis, por exemplo, que trazem aqueles monstros, né? E como pessoas deformadas, o próprio Sméagol, que fica deformado com o uso do anel, enfim. Então, olha como fica feia a nossa alma quando a gente vive a avareza. E aqui tem uma frase muito boa de São João Clima, que eu gosto muito para traduzir de uma maneira clara, né, a questão da avareza. Ao mar não falta nunca as ondas, nem ao avarento a ira e a tristeza. Gente, que coisa triste de fato isso daqui. Né? Que coisa triste. Imagina como fica a visão, de uma maneira geral, não só a visão física, de uma pessoa que vive a partir da avareza, que traz a avareza em si. Como que ela está
toda desfigurada, né? A gente vai ver agora alguns aspectos da alma avarenta, que é a tristeza, como eu já falei, a tristeza porque, primeiro, que ela rompe a amizade dela com Deus, né? No sentido de que ela rompe essa confiança. Então, a partir disso, claro, quanto mais afastada de Deus, mais a alma se encontra triste. Ela pode parecer feliz, ela pode ter momentos felizes, mas ela vai ter uma tristeza calcando ali a vida dela. A falta de liberdade, em muitos sentidos, começando de dentro para fora, mas a pessoa avarenta, veja bem, eu não estou falando daquelas pessoas que têm dinheiro em si, tá? Mas a pessoa avarenta, que é aquela pessoa apegada aos seus bens materiais, ao seu dinheiro, ela vai estar sempre com uma falta de liberdade, porque ela vai ter medo. Onde eu vou, com quem eu vou, será que está interessado em mim por causa do meu dinheiro? Será que quer minha amizade por causa do meu dinheiro? Será que... Porque o apego é tão grande aos bens materiais e ao dinheiro que ela não vive a vida livremente, exercendo a própria existência, utilizando, né, os bens materiais, o dinheiro com liberdade, né? Ela se torna uma pessoa alienada, vai ter uma inclinação para traições, e aqui a gente não está falando só de homem e mulher, a gente está falando traição em todos os sentidos, tá? Traição nas amizades, na empresa, traição de todos os sentidos. Por quê? Porque ela não olha para o outro como pessoa, ela olha para o outro como ferramenta para alcançar aquilo que ela quer. A fraude, ela mesma se torna uma fraude, né? E é capaz, sim, de ter essas atitudes, né? Com tudo e em tudo. O perjúrio, né? A inquietação, normalmente uma alma inquieta, agitada. As violências em várias medidas, tá? Então, violência verbal, aquela pessoa arrogante que humilha as outras, aquele chefe arrogante, aquele marido arrogante, aquela esposa arrogante, né? Então, violências de vários graus, a violência verbal, a violência física, outros tipos de violência. Lembrando que essa alma se afasta de Deus por conta da desesperança em Deus e da esperança nas coisas que passam, tá? É uma dureza de coração, então ela se torna dura, aquela pessoa áspera, extremamente objetiva no sentido ruim da coisa, tá? E aqui, na minha opinião, é a coisa que mais prejudica depois do afastamento, né, de Deus, da confiança em Deus, que é a visão delirante da realidade. Essa visão delirante da realidade, gente, ela vai sempre trazer para a gente prejuízos. Sempre quando eu me afasto da realidade, eu estou caminhando para uma patologia. Sempre. E aqui nós estamos falando das patologias espirituais. No entanto, elas podem sim desembocar em patologias também físicas, psicológicas, ok? Então, é preciso que eu olhe para a realidade da minha vida, como eu falei anteriormente, em relação, por exemplo, que eu dei exemplo das famílias. É preciso que eu olhe a realidade da minha vida, realidade. Não aquilo que eu gostaria, não aquilo que eu acho, não, a realidade da minha vida. E a partir dessa realidade eu possa viver. Então, essa visão delirante, ela é uma das características dessa alma avarenta, que fica confusa, vê homens como árvores e fica tudo fora do lugar. A gente diverge um pouquinho entre 5, 7 filhas da avareza. Alguns
autores falam 5, outros autores falam 7. Eu quis trazer para vocês 7, tá? A gente já viu algumas delas como características de uma alma avarenta, mas são filhos da avareza: a violência, o perjúrio, a fraude, a traição, a inquietação e a dureza de coração, né? A gente já passou um pouquinho sobre cada uma delas, mas elas são filhas. É claro que aqui a gente tem graus, ok? Então, a gente precisa primeiro entender de fato como essas filhas se desdobram e entender que existem graus para isso aqui também. Então, um remédio eficaz contra a avareza é a magnificência de alma, uma generosidade extrema, um olhar a partir do olhar de Deus para as coisas que tudo criou. Uma generosidade que ultrapassa aquilo que é próprio, inclusive, das nossas, entre aspas, capacidades, porque, de fato, nós fomos feitos para amar, né? Nós fomos feitos para amar com o amor de Deus, mas por conta dos nossos pecados e por conta também do pecado original, enfim, nós estamos um pouco manchados nesse sentido. Então, aquilo que era natural, que nós fomos criados para naturalmente nos amarmos com o amor de Deus, isso ficou manchado e hoje exige de nós um esforço para que a gente possa amar com este amor e não somente com esse amorzinho ralo, que se for olhar para as nossas próprias vontades, a gente vai permanecer nesse amor ralo, tá? Então, essa grandeza de alma, essa magnificência, ela é um remédio eficaz contra a avareza. Então, na etimologia dela, a gente vai entender que magnificência se trata de algo grande, né? Fazer grande, uma grandeza, tem um pouco de esplendor, de pompa e liberalidade. Tá? Essa pompa e esse esplendor aqui, para aquilo que a gente está trazendo, não se trata de uma fama, de um esplendor do mundo. Veja, quando a gente olha para Santo Agostinho, por exemplo, a gente vê em Santo Agostinho o quê? Um esplendor, uma grandeza, né? Mas em quê? No quê? Né? Que características da grande humildade de Santo Agostinho, de ter feito uma conversão na vida dele, de assumir, de acolher aquela pequenez que se é diante de Deus, pela humildade de refazer e estruturar os seus conhecimentos, porque era uma pessoa de extremo conhecimento, né? Mesmo antes de conhecer a Deus. Então, é uma alma que a gente olha, que a gente fala, caramba! Quando a gente olha para São Francisco, que viveu a pobreza extrema em todos os sentidos nessa vida, a gente olha e vê uma magnificência, um glamour ali, um glamour nesse sentido que eu estou trazendo aqui, né? Uma pompa de olhar, caramba, Deus, que homem honroso, né? Que coisa grande! E São Francisco vivia pelas matas, rezando nas grutas, né? Então, essa liberalidade, que a gente pode dar o nome de generosidade, a verdadeira generosidade, é um grande remédio, né? Uma das expressões mais belas, mais eficazes da gente entender essa magnificência, essa generosidade grandiosa, é aquela expressão que a gente usa no dia a dia, muito nos meios cristãos, que é: eu preciso sair de mim. Então, eu saio de mim, mas eu saio de mim para quê? Para ir de encontro ao outro. Esse outro com o maior, é claro que esse outro com o maior eu encontro dentro de mim, também em primeiro lugar, mas quando eu saio ao encontro, eu vou encontrar esse outro que já é morado em mim, que já tem relação aqui dentro de mim,
mas eu vou encontrá-lo também no próximo, porque ele também mora lá e está lá. Então, esse sair de mim traz essa grande generosidade, essa grandiosidade de alma de servir generosamente. E eu faço isso com aquilo que eu sou, em primeiro lugar, com aquilo que Deus é em mim, em primeiro lugar, e também com aquilo que eu tenho neste mundo, nas coisas que passam. Tá? Então, se eu tenho em mim a fraqueza da avareza, o pecado da avareza, eu preciso trabalhar em mim essa magnificência, essa generosidade, esse sair de mim o tempo todo para poder ir de encontro, tá? Agora, veja bem, esse aqui é muito importante. É aqui que muita coisa dá errado, tá? Só faz sentido eu sair de mim quando eu já estou em mim. Então, se eu tenho um autoconhecimento profundo e verdadeiro, lembrando que dentro do autoconhecimento está incluso a minha relação com Deus, a minha relação comigo mesma, a minha relação com as pessoas, com o criado, esse autoconhecimento que embasa espiritualidade, transcendência, humanidade, esse autoconhecimento. Por isso que eu sempre falo que precisa ser profundo e verdadeiro, porque aí sim vai englobar tudo isso. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quem Deus é, e quando eu sei quem Deus é na minha vida, na minha realidade, aí sim eu posso sair de mim mesma e encontro do outro. Por quê? Porque aqui não há anulação, aqui há entrega. Se há anulação, está errado, tem alguma coisa desordenada. Deus não me chama, não me convoca para uma anulação de vida, ao contrário, ele me convoca para um chamado de uma vida e vida plena, uma existência plena, uma felicidade plena, e para isso eu preciso existir com tudo que eu tenho e sou. Então, quando em mim eu já tenho esse movimento, então eu posso sair de fato e ir ao encontro do outro, porque aqui há uma entrega e não uma anulação. Eu entrego conscientemente. Então, vou dar um exemplo muito simples, bobo, e vocês vão levando aí para as coisas mais interiores, mais densas, né? Mais profundas. Eu amo carne. Eu amo um belo bife de picanha, tá? E aí, eu acabei de comprar uma comidinha e tô levando para casa quentinha, para 5 minutos de casa, tô levando essa comida para comer quentinha e tal. Passo pela rua e encontro um irmãozinho de rua. E ele fala, moça, que eu já vou achar ótimo ele falar moça, né? Mas ele fala, moça, você poderia me dar algo para comer? Aí vamos supor que é sexta-feira, depois do trabalho, um dia inteiro, uma semana inteira cansativa, eu não tenho jantar pronto e eu vou chegar em casa, eu comprei aquela comidinha justamente para eu chegar em casa, comer o que eu gosto, que é aquela picanha, aquele bife de picanha maravilhoso, mas eu passo pelo irmãozinho de rua e ele me pede algo para comer. Aí você pode pensar assim, a gente pode comprar outra coisa para ele, a gente pode dar para ele voltar no restaurante e pedir outra, a gente pode, de fato pode, tudo bem, não tem problema nenhum quanto a isso, mas uma alma grande, ela é capaz de entregar aquela comida com uma paz e alegria interior que não é saltitante, cheia de florzinha, mas está calcada na realidade. Ela é capaz de entregar aquilo ali, ir para casa
e preparar alguma coisa para ela comer. Por quê? Porque ela tem o domínio de si mesma. Ela já entendeu quem ela é, o que ela gosta, o que ela quer. Então, embora ela tenha muito gosto pela picanha, ela ama aquela pessoa que está ali pedindo a ela. Então, veja, o sair de si, ele não é só um mero... eu vou deixar de fazer algo que eu gosto, ou comer algo que eu gosto, para poder, ou o meu descanso, para poder ir ao encontro do outro. Cuidado com isso aqui. Se você não tem um processo profundo, verdadeiro de autoconhecimento. Porque aqui pode ficar só no serviço, na anulação, e aí o que acontece? A alma vai murchando, porque ela não está sendo cuidada, ela não está sendo trabalhada aquela terra. Vamos lembrar da que eu sempre trago a imagem do jardim cultivado. Ela não está sendo cultivada, e ela vai acabar se anulando aqui e não se entregando. Porque também aqui existem graus, não é só no pecado que existem graus, mas na virtude também. Tá? Então, cuidado com essa questão aqui. Isso aqui é um virar de chave. E, infelizmente, que a gente vê muito são pessoas que vivem um conhecimento ralo, um autoconhecimento ralo, e um conhecimento também, que é quando eu vou lá conhecer a partir da inteligência, né? Vou lá estudar e tal, fica tudo no ralo e acabam reproduzindo, acabam vivendo a virtude num grau tão baixo que ela não cresce, ela não vai gradualmente, ela permanece ali. Isso, ao invés de fazer a alma crescer, avançar para o céu, ao contrário, ela faz a alma ficar presinha, com uma fina linha aqui nas coisas da terra. Gente, isso daqui é importantíssimo, tá? Para tudo. Algumas homeopatias, como eu já falei, a gente vai repetir várias homeopatias, porque servem para tudo. A contemplação, o silêncio, autoconhecimento, o exame de consciência diário. Aqui, a esmola, ela é muito eficaz para o avarento. Por quê? Porque para o avarento, gente, dar esmola é muito custoso. Lembrando que o avarento não necessariamente é uma pessoa rica, que tem muitas coisas. Ele pode ser, inclusive, irmãozinho de rua. E eu posso garantir para vocês que eu já encontrei nos meus trabalhos no convento muitos irmãozinhos de rua avarentos. Mesmo não tendo praticamente nada. Então, a esmola, ela é um ato que ajuda profundamente a alma avarenta, porque ele vai realmente exercitar a confiança em Deus, ele vai exercitar o amor ao próximo, ele vai exercitar a ordem, e daí por diante. Exercitar a gratidão e o desapego. Então, não só a gratidão para o avarento, mas também o desapego. De coisas, claro, a começar das coisas simples. Se eu tenho 1 milhão de casacos, para quê que eu preciso de 1 milhão? De repente, eu preciso de alguns somente, se eu moro num lugar muito frio. Então, desapegar das coisas, exercitar isso. E como eu exercito esse desapego? Refletindo. Eu tenho 3 celulares, eu preciso dos 3? Não, eu preciso porque eu trabalho com isso. Então, eu preciso ter vários WhatsApps, eu preciso ter vários aplicativos. Realmente é o meu trabalho, eu preciso realmente. Ok, não tem alma avarenta aqui. Mas, se eu não trabalho com WhatsApp, se o meu trabalho com celulares, se o meu trabalho não compõe aquilo, para que eu vou ter 3 celulares? Um eu só assisto vídeo do YouTube, o outro fica só para eu usar aplicativos para estudar, e o outro fica só para eu falar, levar para a rua. Tem necessidade de tudo isso?
Falei do celular aqui, que foi a primeira coisa que me veio à mente, mas isso em várias questões. Então, refletir sobre o uso das coisas, sobre a necessidade das coisas, me ajuda a desapegar delas. E quando eu falo desapego aqui, eu não estou dizendo assim, ai, que gostoso desapegar. Não, gente, inteligência, tá? Usar a inteligência para isso, a razão. E conhecer a fé é uma grande dose de homeopatia também. Então, quanto mais eu vou conhecendo a fé, as coisas que a igreja me ensina, enfim, quanto mais eu vou conhecendo a fé, a minha consciência vai ficando mais aguçada. Eu vou parando de ver homens como árvores e vou vendo homens como homens. E aqui eu vou trazer, lembrá-las de algo, ok? Que desde o início eu falo. Essa escola aqui, né, eu gosto desse termo, né, que a gente colocou, essa escola de formação permanente, que é o caminho interior, ela não é o fim, ela é o meio para vocês. Então, aqui a gente vai se encontrar, a gente vai estudar, a gente vai partilhar, a gente vai compartilhar, mas ela é um meio para que, a partir daqui, vocês possam ir às fontes e possam introduzir mais em vocês aquilo que o próprio Deus deseja trabalhar com mais profundidade. Então, essa escola de formação não é um meio, é uma ponte para que a consciência de vocês comece a ser aguçada ou continue, né, a ser aguçada, e vocês possam ir direto às fontes, né? Então, conhecer a fé é muito importante como homeopatia. Para encerrar o nosso encontro de hoje, eu trouxe uma passagem de Deuteronômio que diz: vivei sem avareza, contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse: não te deixarei nem desampararei. Contentai-vos com o que tendes. Aqui não quer dizer que você não vai fazer planos para dar boas férias para sua família, ou um bom descanso para você mesma, um bom retiro, né? Então, vamos falar aqui de retiro, né? Para a gente ir lá em Taici, passar 8 dias, 30 dias no retiro inaciano, que é uma das melhores experiências espirituais que a gente pode ter, né? É caro, não é baratinho, não. Um retiro lá em Taici de 8 dias, por exemplo, é salgadinho o preço. Não tem problema você se planejar para fazer um retiro em Taici. O contentai-vos aqui quer dizer que eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Eu coloco prazer e alegria naquilo que eu tenho, embora eu também queira outras coisas a mais do que isso, para o serviço da minha alma, né? Para o bem da minha alma, ou para o bem da alma daqueles a quem o Senhor me faz cuidadora em alguma medida. Mas, volto a dizer, esse contentai-vos no sentido de ser feliz com o que eu tenho. E de querer somente o que vai fazer bem, de fato, a minha alma ou a outras almas, tá? Lembrando aqui de São Paulo que fala, eu sei viver na bonança e sei viver na penúria. Então, com muito ou com pouco, não importa. São Francisco também traz um pouco disso nas fontes franciscanas, em algumas passagens, ele deixa isso claro, não exatamente com essas palavras, né? Mas na própria vida dele, São Francisco deixa isso muito claro. E como diz aqui na palavra, não te deixarei nem desampararei, diz o próprio Deus, que é aquela questão fundamental lá da confiança em Deus, nosso Senhor. Muito bem, queridas, então vamos encerrar mais esse encontro, onde a gente pôde
olhar um pouquinho mais, e eu gosto sempre de trazer para vocês aqui um pouco mais da vida prática, dando exemplos, porque eu acho que isso ajuda muito na nossa rotina de mulher, na nossa vida de mulher, mais do que só trazer os conteúdos, mas também essas questões mais práticas, ok? Então vamos encerrar com uma oração, pedindo ao nosso santo anjo da guarda, esse amigo fiel, esse amigo exclusivo, né? Esse sim é um amigo exclusivo da nossa alma, que ele possa guardar em nós, que ele possa trabalhar em nós todas essas questões que nós vimos hoje, trazer à tona aquilo que é necessário para que a gente possa ver, desembaçar a nossa visão espiritual, nos dá todo o discernimento, toda a inteligência necessária, todo o domínio, o autoconhecimento de si mesma, né? O domínio de si mesma através do autoconhecimento, para que a gente possa não desperdiçar nada do que Deus desejou oferecer a gente aqui. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.